E nesta semana, o 18º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou os dados preocupantes sobre a violência no Brasil. Entre eles, o aumento no roubo de celulares, letalidade policial e também violência contra a mulher. De acordo com esse levantamento, as principais vítimas são meninas de até 13 anos, sendo 61% delas negras. Para entender melhor essas informações, vamos conversar a partir de agora com André Santos Pereira. Ele é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também especialista em inteligência policial e segurança pública, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito boa noite a todos. Prefeito, antes de nos atentarmos a esses dados que nós trouxemos, sobretudo em relação a furto e roubo de celulares e também violência contra a mulher, eu queria pedir a sua ponderação, sua análise sobre a maneira como esses dados são agrupados, são compilados e tabulados no Anuário de Segurança Pública do Brasil, porque muitos entendem que alguns itens, os números são subestimados. Enfim, queria uma rápida reflexão e se de fato esse anuário pode ajudar e pode balizar as autoridades para elaborarem políticas públicas no combate à criminalidade, por exemplo. Olha, esse anuário é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um trabalho baseado em estatísticas colhidas nas secretarias de segurança pública de todos os estados. E cada secretaria de segurança pública tem ali a composição dos seus órgãos que trazem ali as suas competências no âmbito da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar. E esses dados, então, eles têm bastante credibilidade, obviamente, porque vêm de uma fonte fidedigna, que são as secretarias de segurança pública. O processamento desses dados, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segue uma metodologia, portanto, nós temos aí um trabalho científico e a exposição desses dados são realizadas conforme o próprio documento do anuário e com gráficos e infográficos. Então, é possível que a população tenha ali uma visão geral do contexto da segurança pública por meio de dados estatísticos fornecidos por esse documento. Agora eu queria entrar no item de violência contra a mulher, porque de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento em todos os tipos de crimes que são cometidos contra as mulheres. Por exemplo, violência doméstica. Houve um aumento de 9,8% nos casos em 2023, se comparados com os de 2022. O que poderia explicar esse aumento no número de casos e de registros de violência contra a mulher? Talvez as mulheres estão sendo estimuladas a denunciarem os agressores? Isso pode explicar, pelo menos em parte, o aumento desses números? Olha, a gente pode ter algumas variáveis para explicar esse aumento. Certamente é possível, por meio da tecnologia e por meio da disseminação de informações e de incentivo para que as mulheres façam os registros de suas ocorrências, é possível sim que nós tenhamos uma elevação desses dados por força do maior número de notificações. Mas é importante frisar que a violência contra a mulher, ela não tem uma tendência de se reduzir em razão da nossa sociedade ter, obviamente, patriarcal, e de nós termos um preconceito estruturado já de décadas, né, dentro de nossa sociedade, e isso implica, obviamente, em relação à violência praticada contra a mulher. Então, nós não podemos atribuir esse aumento dos dados relacionados à violência contra a mulher ao fato das notificações estarem aumentando. É possível a gente ter também a consciência de que a violência contra a mulher ela vem sendo combatida, mas vem sendo combatida de maneira ineficiente, ineficaz. Por essa razão, nós não temos a redução nos números gerais e isso tem impactado aí nessas estatísticas, né? Nós temos violência contra a mulher sendo praticada por meio das mais graves, né? Obviamente,
as mortes, mas violência contra a mulher também psicológica, sexual, patrimonial. Então, é um grande desafio o combate à violência contra a mulher, e os dados demonstram que as políticas públicas que estão sendo realizadas não estão sendo ineficientes e ineficazes. A gente não pode atribuir o aumento dos números da violência contra a mulher a um aumento das notificações. Nós temos uma deficiência nas políticas públicas e isso impacta diretamente aí nos números alarmantes em relação aos crimes contra as mulheres. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública em destaque nessa entrevista com o André Santos Pereira, especialista em inteligência policial e também segurança pública. A próxima pergunta é do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Você, Nelson. Presidente, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Pelo que entendi, o senhor não reputa esses números de violência contra a mulher a um aumento das notificações, né? A gente sabe que são crimes que geralmente impõem às mulheres constrangimento, vergonha, dificuldade de denúncia. Então, há, numa crítica geral de muitos analistas, a ideia de que haja muita subnotificação e que estas subnotificações é que estariam diminuindo ao longo do tempo. Como o senhor, como representante aí de autoridades policiais, enxerga hoje o ambiente de uma delegacia de polícia, de um distrito policial, para que essas mulheres se sintam em situação de denúncia, se sintam confortáveis para irem até uma delegacia de polícia e oferecerem ali uma denúncia de violência, seja uma violência física, uma violência sexual ou qualquer outra espécie de violência. O senhor acha que nós temos hoje ambiente adequado para que as mulheres façam esse tipo de denúncia nas delegacias de polícia? Olha, a gente tem sim ambiente adequado e temos também o uso da tecnologia trazendo a possibilidade dessas mulheres realizarem as suas ocorrências. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Nós temos a delegacia eletrônica aqui no estado de São Paulo, que faz o registro e o encaminhamento das ocorrências de violência contra a mulher. E também realiza já a solicitação das medidas protetivas, ali de maneira praticamente automática, quando as mulheres manifestam essa necessidade no registro do boletim de ocorrência. Então, perceba que não só o ambiente físico que é disponibilizado para as mulheres registrarem as suas ocorrências, seja numa delegacia da mulher ou numa delegacia comum, de uma unidade territorial comum, eles estão disponíveis para esse registro, mas existe também a possibilidade desse registro ser feito pela delegacia eletrônica e as mulheres poderem realizar aí a notificação dessas ocorrências. Portanto, a Polícia Civil, especificamente, ela tem trazido inovações, mecanismos para que tenhamos o registro dessas ocorrências, mas o grande problema não está no registro, o grande problema está na investigação e na punição efetiva dos criminosos, desses violentadores de mulheres. A gente tem ainda um processo criminal extremamente burocrático, diversos empecilhos no que tange às estruturas dos órgãos investigativos, ou seja, das polícias civis, para que finalizem inquéritos e que realizem uma investigação efetiva para entregar realmente algo sedimentado para uma punição futura desses criminosos. E temos também a demora do Poder Judiciário, Ministério Público em ofertar denúncias, ou seja, nós temos a persecução penal como um todo deficitária e por essa razão a gente não tem aí uma punição efetiva desses criminosos que são reincidentes, a maioria deles, né? Trabalhei em delegacia da mulher por 1 ano e meio e a gente visualizava que sempre havia aí uma reincidência, ou seja, mais de uma prática criminosa por parte desses autores de violência contra a mulher. Agora, André, tem um outro recorte desse levantamento do anuário que ganhou as páginas dos portais de notícias. Trouxemos também a reflexão disso ao longo da semana aqui na Jovem Pan, o número de roubos ou furtos de celulares no Brasil. Segundo o levantamento, 2 aparelhos teriam sido roubados ou furtados por minuto no Brasil em 2023. Bom, durante a semana, os nossos comentaristas e analistas disseram que esses números certamente estão subestimados, uma vez que nem todas as pessoas fazem
um registro na delegacia de polícia quando tem o seu aparelho furtado ou roubado, né? Os tradicionais boletins de ocorrência. Bem, mas o que a gente pode afirmar é que esse tipo de ocorrência, esse tipo de crime se tornou muito popular, principalmente nas grandes cidades. Queria a sua reflexão. Por qual motivo, por qual razão as forças policiais têm tanta dificuldade em inibir ou coibir esse tipo de prática criminosa? Na nossa visão, o enfrentamento aos roubos e furtos de celulares não está no policiamento ostensivo. Se assim o fosse, nós já teríamos solucionado o problema, né? Existe um investimento no policiamento ostensivo, ou seja, na polícia militar, naquela polícia fardada que fica ali nas ruas para inibir a prática de crimes, e nós temos pouco investimento na polícia investigativa, ou seja, na polícia civil, que tem a atribuição de fazer com que as pessoas que tenham já praticado o crime sejam punidas e não voltem a realizar esses delitos aí tão cedo, sendo encarceradas. Ou seja, nós temos pouco investimento na investigação, um investimento na polícia ostensiva e, de certo modo, nós não conseguimos fazer o combate a esse tipo de crime de uma maneira mais eficaz. Significa o quê? Quando a gente tem o roubo ou furto de um celular, nós podemos enfrentar essa prática criminosa por meio da investigação. De maneira muito simples, um celular ele tem um CPF, que é o e-mail do aparelho, né? Ele tem ali um registro como se fosse o CPF de uma pessoa. A partir do momento que um aparelho desse é subtraído e está na mão de um criminoso ou de um receptador, nós temos as condições, por meio de uma investigação, de saber onde esse aparelho se encontra, oficiando operadoras de telefonia para saber qual é o chip, no nome de quem o chip em que esse celular foi colocado, tem essa pessoa aí indicada como alguém que está utilizando o aparelho, e aí irmos até a residência, recuperar o aparelho por meio do receptador ou até do próprio criminoso ainda, se estiver na posse dele. Portanto, nós temos caminhos para combater esse tipo de crime, caminhos efetivos, mas nós temos pouco investimento, porque, obviamente, no imaginário político, inclusive, se tem a noção de que vamos colocar a polícia na rua, que vamos acabar com o roubo e furto de celulares, e, obviamente, na nossa vivência, na nossa experiência, e por tudo aquilo que a gente já entende sobre esse tipo de crime, nós teríamos mais efetividade se investíssemos numa investigação para localização dos aparelhos e, a partir disso, identificarmos os autores dos crimes e colocá-los na cadeia. As análises sobre os números trazidos no Anuário de Segurança Pública do Brasil no ano de 2023, conversamos com André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também especialista em inteligência policial e segurança pública, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News e tenha um bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.